Gordura abdominal, gente, eu vejo que tem sempre gente que fica na dúvida sobre até os tipos de gordura, né? Quais são os tipos de gordura que a gente tem no corpo? Por que a gente fala que gordura abdominal, na verdade, é tão ruim para a nossa saúde? Aparentemente até muito pior do que outras gorduras espalhadas em outros locais do nosso corpo. A gente sabe, por exemplo, que mulher, ela costuma ter... A gente tem dois padrões principais de biotipo. Um que ele é mais redondinho aqui nessa região central, né? E o outro que é muitas vezes o padrão de distribuição de gordura da mulher, que é a gordura principalmente em região de quadril e coxas. Que é aquela distribuição tipo pera, que a gente chama, né? Então a concentração de gordura da mulher está em boa parte ali no quadril e nas coxas, e menos na região abdominal. E a gente sabe que isso é um padrão de distribuição de gordura, pelo menos a título de saúde, por mais que incomode às vezes tanto quanto a pessoa, mas pelo menos a título de saúde, a gente sabe que é melhor, é mais interessante que a gente distribua dessa forma do que tenha aquele padrão de distribuição tipo maçã, né? Que é mais redondinha aqui na região central. E por que isso? Por que a gordura abdominal ela é tão temida assim? Um dos pontos, gente, é que na região abdominal a gente acaba acumulando dois tipos de gordura, né? A gente tem a gordura subcutânea, que é aquela gordura que a gente consegue palpar, né? Então, no momento que eu pego, aquela gordurinha que o nutricionista ou profissional de educação física consegue ler com aquele aparelhinho chamado adipômetro ou glicômetro. É aquela gordura que a gente consegue palpar, a gente consegue separar ela, a gente consegue beliscar ela, a gente consegue apertar ela. Essa é a gordura subcutânea, aquela que está ali embaixo da pele, digamos assim. Mas a gente tem também na região abdominal a gordura visceral, que é aquela gordura, que é uma gordura que a gente não consegue palpar. É aquela gordura, sabe aquela gordura da barriga dura? Sabe quando a barriga é dura, quando ela é grande e dura? Quando a pessoa deita e a barriga não murcha? Isso é gordura visceral. É aquela gordura que está ali está em volta, envolvendo os nossos órgãos, as nossas vísceras, por isso que o nome é gordura visceral. E esse tipo de gordura, ele está realmente ligado a uma piora da chance da pessoa desenvolver várias doenças no futuro, né? Principalmente doenças metabólicas. Está ligado à piora do colesterol, a possibilidade aumentada, né, de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes. Então, realmente, a gordura abdominal, a gente tem que evitar ao máximo que realmente a nossa circunferência de cintura aumente muito ao longo da vida. A gente tem que exercer um controle maior em relação a isso. E por que, na verdade, que geralmente acontece isso? Por que é comum, às vezes, especialmente até no caso das mulheres, que é o meu maior público aqui, eu tenho certeza que é o público que está assistindo aqui em maior quantidade. Por que é comum a gente ver um aumento ao longo do tempo de gordura na região abdominal, especialmente nas mulheres pós-menopausa? Porque a mudança do perfil hormonal leva a essa redistribuição do padrão de gordura. As mulheres acabam acumulando muito mais em região abdominal do que nas regiões periféricas, pernas, braços. Então é muito, muito comum, já disse isso aqui em outras lives, é muito comum no consultório eu receber mulheres que falam: Paula, a vida inteira eu tive barriga retinha, isso aqui que eu tenho hoje nunca me pertenceu. Para mim é super estranho isso daqui, é a primeira vez que eu estou acumulando muita gordura abdominal. Eu já ouvi isso de muitas pacientes. E quando é que acontece isso? É nesse período pós-menopausa. Mas tem como... isso é um fato então? É um fardo que nós mulheres temos que entender como é normal e já era, vou ficar barriguda no futuro? Não, nada disso. É algo que a gente tem que entender que a gente pode, controlando as variáveis, nunca chegar a esse ponto. Nunca chegar a esse ponto. Então, claro, a nossa fisiologia natural, a nossa mudança hormonal natural que vai acontecer com o passar das décadas, ela acaba aos pouquinhos empurrando a gente para isso. Mas se a gente já entende todo o processo e a gente começa desde agora considerando, digamos, que você não esteja na menopausa ainda, se você começa desde agora a remar contra a maré, pode ser que você nunca
chegue a esse nível. Gente, óbvio, com o passar do tempo, claro que vai vir um pouco mais de flacidez, eu não estou falando disso. Óbvio que a gente vai perder uma boa parte da matriz de colágeno, não estou falando disso. Estou falando em permanecer com seu corpo dos 20 anos, quando você tiver 50 ou 60. Claro que não, gente. As coisas vão mudar, mas a gente pode sentir muito menos essa passagem do tempo se a gente entende o que tem que ser feito e começa o quanto antes a remar contra a maré. Porque ela vai dar uma puxadinha pra gente para esse lado, vai, mas a gente pode ali remar com toda a força. E o que é remar contra a maré? É aplicar estratégias nutricionais, de atividade física, de melhora da qualidade do sono, que é um pouco do que eu vou trazer hoje aqui para essa live, para a nossa vida. Então, bom, o objetivo é falar da pochete. Bom, mas o que é a pochete, né? A pochete, para quem se incomoda com pochete, ela é principalmente gordura subcutânea, né? Você vê que geralmente quando a pessoa até se refere à tal da pochete, é uma pessoa que às vezes não tem nem tanto excesso de gordura corporal. Ela tem um pouquinho de gordura corporal só. Às vezes já está até no nível bom de percentual de gordura, já tem um percentual de gordura dentro da normalidade. Mas a danada da gordura, a pouca gordura que a pessoa tem no corpo, parece que está 100% concentrada aqui. Se você puxar a gordura do tríceps, puxar a gordura subescapular ali das costas, beliscar aqui, beliscar ali, tá tudo a dobra super fininha. Mas a gordura tá 100% aqui na tal da pochete, que a gente chama carinhosamente de pochete, né? Então é muito mais gordura subcutânea para quem se incomoda com a tal pochete. É muito mais gordura subcutânea. E bom, como perder então? Como perder gordura subcutânea nesse local exatamente? Ou mesmo, caso a pessoa não é uma questão só da gordura subcutânea ali, ela realmente está com a circunferência abdominal de cintura elevada mesmo. Provavelmente essa pessoa ela está com um nível grande de excesso de peso e ela tem ali tanto gordura visceral quanto gordura subcutânea em excesso. E aí, meu amigo, o que fazer? Primeira coisa que eu vou ter que dizer é que, por mais que a gente pense assim, cara, mas você acabou de dizer que gordura visceral é o mais problemático, né? Eu acho que no momento que eu tiver só com a pochetezinha, eu não vou estar nem aí. A ideia era essa mesmo, viu? A ideia era essa. Tá, uma pochetezinha tá de boa. Tá de boa. O problema é ter circunferência da cintura e abdominal elevada com gordura visceral na parada. Isso é o pior para a nossa saúde. Se a gente já passou dessa fase, tá com nível bom de percentual de gordura, mas tá só com a pochetinha ali de boa, era pra gente estar, ó, tranquilo. Sussa, nem tá se importando com isso, mas calma que eu já vou falar da pochete. Mas quando a gente tem gordura visceral na jogada, gente, uma coisa, infelizmente, é que não tem estratégia diferenciada para criar um alvo na gordura visceral e perder gordura visceral primeiro. Quero perder a mais perigosa primeiro, quero perder logo a visceral. Não tem como fazer isso. As estratégias que a gente precisa usar para uma pessoa que tem gordura visceral a ser perdida é a mesma estratégia que a gente vai usar para uma pessoa que tem só um pouco de gordura subcutânea em excesso. Tá só com percentual de gordura levemente aumentado. É a mesma estratégia para um obeso que para uma pessoa com percentual de gordura levemente aumentado. Com algumas pequenas diferenças, eu diria, né? Muitas das vezes a pessoa que está com nível de obesidade crônico, com excesso de peso muito elevado já há muito tempo, é uma pessoa que tende a ter resistência à insulina. A pessoa da pochete, que está com percentual de gordura muitas vezes normal, ou ali, digamos, no limite superior, que é o tal da falsa magra, que é Emília que acabou de dizer aqui, sou magra falsa, só tenho pochete, como acabar? Fica aqui, Emília, vamos falar sobre isso. Mas para Emília e para tantas outras, que são as tais falsas magras, que é o quê? O percentual de gordura ali tendendo a alto, mas num corpo que aparentemente não tem muito excesso de peso. Para essas duas pessoas, eu poderia usar as mesmas estratégias, mas para a pessoa que tem uma obesidade, um excesso de peso muito maior do que essa falsa magra, simplesmente, ela provavelmente vai ter resistência à insulina, vai ter o que a gente chama do pré-diabetes, e para ela talvez ser um pouquinho mais rigorosa com a restrição dos carboidratos, seja mais interessante para a gente ver uma queda mais acentuada em mais curto prazo da insulina.
da insulina de jejum. Então, para que a gente veja uma melhora mais exponencial do quadro de resistência à insulina. Lembrando que um quadro de resistência à insulina ou pré-diabetes, que é justamente a nossa dificuldade, a dificuldade que um corpo tem em lidar com o aumento da glicemia, em lidar com o consumo principalmente dos carboidratos, isso daí vai ser resolvido com emagrecimento. Ou seja, precisa ser estratégia low carb para reverter resistência à insulina? Não precisa, porque na verdade o emagrecimento, que comprovadamente também pode ser resolvido com uma alimentação reduzida no teor de gordura, ele vai ser resolvido com emagrecimento. Então, se eu emagreço, não importa a estratégia que eu uso para emagrecer, automaticamente eu vou melhorar também a minha sensibilidade à insulina. Eu vou reverter a minha resistência à insulina. Mas se eu quero ver uma queda mais brusca da minha insulina, considerando que a insulina é um hormônio secretado pelo meu pâncreas e ele vai secretar essa insulina principalmente quando a minha glicemia estiver lá em cima, quando eu tiver um aumento da minha glicose sanguínea, e esse aumento da glicose sanguínea vai ser causado prioritariamente pelo consumo de carboidratos, tem lógica eu entender que, reduzindo o consumo de carboidratos, eu dou um descanso, uma paz maior para o meu pâncreas, eu ativo muito menos a minha insulina. Realmente, na clínica, na prática clínica, a gente costuma ver uma redução da nossa insulina de jejum, uma melhora do quadro de resistência à insulina. Quando a pessoa reduz com um pouco mais de vigor os carboidratos, isso não significa muitas vezes fazer dieta cetogênica, tá certo? Bom, por que eu entrei nesse assunto, meu Deus? É só para dizer que a pessoa que tem obesidade crônica, ela pode se beneficiar para o emagrecimento, considerando esse quadro de resistência à insulina, a uma estratégia um pouquinho mais apertada no teor de carboidratos, pelo menos na maior parte do tempo. Já a pessoa que é a falsa magra, a coisa que ela mais precisa cá entre nós é fazer atividade física, porque falso magro geralmente não faz atividade física, ou faz uma atividade física muito meia boca. Muito da meia boca. Então, o que um falso magro precisa, em primeiro lugar, é fazer atividade física com boa intensidade. E fazendo atividade física com boa intensidade, eu diria, a gente não precisa reduzir tanto os carboidratos. Gente, eu acho que a redução de carboidratos, ela tem lógica principalmente para pessoas que são bem sedentárias. Se a pessoa não está usando muito pouco do glicogênio dela, que é a nossa reserva de carboidrato, para que eu vou ficar dando um monte de carboidrato para essa pessoa? Ela nem está usando a reserva dela. Então, pessoas ativas têm o direito de comer mais carboidratos. Pessoas sedentárias deveriam entender, cair a ficha, que tem que comer menos carboidrato. Por quê? Porque não está gastando, não está fazendo o dever de casa. Então, tem que comer menos carboidrato. E no caso de uma pessoa que tem uma resistência à insulina grave, um pré-diabetes ali acentuado, para essa pessoa tem lógica a gente propor inicialmente uma restriçãozinha de carboidrato um pouco maior. Gente, eu vou pedir para todos vocês, que estranho, aqui no meu Instagram não tá aparecendo aquelas caixinhas. Vou pedir para vocês que vocês coloquem as dúvidas de vocês na caixinha de perguntas. Sempre fica o desenho aqui, mas não tá aparecendo por algum motivo. Vamos ver se entra em algum motivo. Em algum momento entra a caixinha de perguntas aqui. Mas bom, deixem na caixinha de perguntas, tá? Porque eu não vou ler enquanto estão passando aqui. Então, gente, vamos voltar aqui a falar, que eu baguncei aqui o negócio, mas vamos voltar a falar uma coisa aqui, do porquê muitas vezes. Então, mulheres na pós-menopausa, pela mudança hormonal, é comum essa redistribuição do padrão de gordura com aumento da gordura abdominal. Ingestão de álcool, gente, ingestão de álcool muito grande é fato que leva as pessoas a acumular também mais gordura em região abdominal, principalmente gordura visceral. Muito comum, né? Tanto que a famosa barriga de chope, né, que a gente chama, barriga de cerveja, e tem de fato relação. Estudos mostram relação do consumo de álcool com aumento de gordura abdominal, tá bom? Então, claro que um dos pontos também, se no seu caso você claramente vê que você abusa do álcool, esse é um ponto já para começar a trabalhar, ressignificar. E esse álcool eu não estou dizendo para tirar não, gente. A gente não precisa tirar absolutamente nada, nada da vida. Mas a gente tem que talvez encaixar numa frequência e quantidade que seja mais compatível com o nosso objetivo. E no caso de uma pessoa que tem gordura abdominal, é importante
reduzir a frequência e ou consumo de álcool se ela vê claramente que esse é um dos pontos, que esse é um dos problemas, faça isso. Não é eu só bebo de uma vez no mês, muito raro, melhor eu cortar então, né? Não! Obviamente que se é raro que você bebe, não é aí que está o seu problema. Eu estou falando para aquela pessoa que claramente vê que está se excedendo no consumo de álcool. Então esse é um ponto para mexer, porque sim, tem relação com gordura abdominal. Estresse crônico, muito desse estresse crônico que pode vir, inclusive pela privação de sono. Então sim, sono ruim tem relação com gordura, tá? Tem relação com gordura de maneira geral. E querendo ou não, a gordura abdominal também. Então, na verdade, gente, esse é um dos pontos, quando eu começo a entrar até na questão de sono, estresse crônico, porque sim, cortisol cronicamente elevado tem relação com maior concentração de gordura abdominal, piora de risco cardiovascular. Por isso, gente, que sono é um dos 4 pilares que eu digo da saúde. Então, para mim, para uma pessoa ser saudável, ela, talvez entre várias outras coisas, mas bom, eu diria que o essencial, os 4 pilares essenciais, eu diria que é alimentação, mexer o corpo, atividade física, sono de boa qualidade e o 4º ponto é gerenciamento de emoções. Até porque é isso, um mau gerenciamento de emoções, aquela pessoa que ela é ansiosa pra caramba, vive de mau humor, estressada pra caramba por várias coisas, pelo trabalho, pela rotina familiar. Gente, a gente tem motivo pra caramba pra gente se estressar, na verdade, mas ou a gente resolve, enfim, parar, avaliar a situação, ver o que é que vale a pena se estressar, o que é que não está ao nosso alcance, o que é que a gente não consegue interferir, não consegue mudar. Ou a gente resolve, né, conversar com quem tiver que conversar para resolver as coisas, apaziguar as coisas. Gente, a gente tem que tentar viver mais zen. De verdade. Gerenciamento das emoções, na verdade, para mim é um dos principais pilares para a saúde. Talvez até venha antes de todos os outros 3. Porque eu digo, olha, uma pessoa que se alimenta bem, que faz sua atividade física regular, que até tem um sono mais ou menos, eu acho difícil, se esse pilar aqui não estiver correto, eu acho difícil o sono ser bom. Mas se é uma pessoa que é extremamente estressada, extremamente ansiosa, tá de mal com o mundo, não adianta de nada. Não adianta uma alimentação perfeita. Então, não adianta um corpo leve com a cabeça pesada. Essa é a verdade. Então, na verdade, trabalhe isso aqui, trabalhe mente, espírito, porque isso é muito importante. Seja leve, independentemente do seu peso na balança. Seja uma pessoa leve. E a leveza está aqui, está aqui, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Então, gente, vamos voltar aqui para a parte nutricional, que é o que me cabe, né? Porque eu digo que eu sou uma psicóloga de Araque. E semana que vem vou estar com minha querida psicóloga Vânia Gonzalez, porque ela é assim que entende o comportamento. Ali a mulher manja de comportamento. Então, terça-feira estaremos numa live, eu e psicóloga Vânia Gonzalez, para ela dar um banho de explicação para vocês, porque a gente tem uma mentoria junto, que é sucesso, eu ia falar sucesso da Bahia, mas eu digo que é sucesso de São Paulo, do Brasil, porque na verdade é para o mundo inteiro. Que é muito bacana, e na terça-feira que vem a gente vai falar um pouquinho sobre essa mentoria, e claro, Vânia vai falar todo o enfoque dela também, que é na parte comportamental, é na parte, meu amigo, de mudar o pensamento para você conseguir transformar o seu comportamento, porque você acha que você acha que você vai direto mexer no comportamento? Não, você mexe aqui, Você mexe no que você pensa para que isso automaticamente mude o seu comportamento. É profundo o negócio, convido todos vocês a terça-feira estarem aqui comigo e com Vânia, porque vai ser muito bom. Gente, então, sem dúvida, melhorar a qualidade do seu sono, tentar, na medida do possível, administrar o seu estresse e, quando você simplesmente não consegue mais lidar com aquilo ali, seja o que for, lave suas mãos, entenda que você não vai mudar o mundo, aquilo não está ao seu alcance e acabou. Às vezes, simplesmente você ligar o dane-se para algumas coisas é mentalmente importante. É importante isso também, faz parte do gerenciamento do estresse. Bom, mas no que me cabe, gente, na qualidade do sono até, que claro, vai ter momentos que não tem jeito. Eu tô com um bebê pequeno em casa, acorda a cada X horas para mamar, chora, aí não tem jeito, gente, é uma fase, e essa fase vai passar.
Mas quando a gente está falando de uma pessoa que, independentemente, que não tem mais, não é questão de filho, não é questão de absolutamente nada, mas tem um estresse crônico já ali, que não consegue dormir, estresse que eu digo, uma privação de sono já crônica, que não consegue dormir por N motivo, cara, busque um especialista, sério, o sono é uma parte importantíssima, não simplesmente aprenda a conviver com o sono ruim, vá atrás de explicação, vá atrás de diagnósticos, de tratamento, porque sono é sério, vai piorar muito a sua qualidade de vida no futuro se você simplesmente aguentar e ficar carregando esse sono ruim por muito tempo. Então, busque um especialista para te ajudar. Dentro da parte nutricional, tem coisas que a gente pode fazer relacionado a isso. Tem um suplemento, inclusive, que a gente consegue encontrar hoje, tem marcas, inclusive Território Nacional produzindo, que chama magnésio inositol. As diferentes marcas produzem diferentes nomes dele, fazem com diferentes nomes, mas magnésio inositol é uma combinação de magnésio com inositol, que são relaxadores do sistema nervoso central. E as pessoas costumam ter um bom efeito com isso. Então, melatonina aqui no Brasil, realmente, como a maioria das pessoas sabe, né, não é comercializado aqui. Muita gente acaba trazendo de fora, enfim, acaba utilizando melatonina. E, bom, para aquelas pessoas que de fato têm um prejuízo no sono por deficiência da produção de melatonina, acaba ajudando, acaba sendo um auxiliar. Mas, bom, não é matéria do nutricionista nem falar ou prescrever isso, aí seria mais com um endocrinologista, tá certo? Mas para algumas pessoas acaba funcionando. E eu diria que, a título de nutrição, bom, chás calmantes, camomila, erva doce, diminuir realmente, fazer toda aquela questão da higiene do sono, né? Mas também tomar um chá calmante, muitas vezes fazer um teste de um magnésio inositol da vida que você encontra de suplemento, magnésio inositol. I-N-O-S-I-T-O-L, que perguntaram. Inositol. Jogue no Google, você vai achar. São coisas que a pessoa pode testar, simplesmente para ver se o sono não é garantia, obviamente é um suplemento que ele ajuda no relaxamento do sistema nervoso. O sono, no final das contas, gente, se ele tá ruim, o objetivo sempre, claro, é fazer o diagnóstico correto daquilo, e isso só com especialista, só com um médico especialista, para que você consiga resolver, ter esse diagnóstico, para que você faça o tratamento correto. Às vezes sair chutando ou testando coisas diferentes, enfim, nem sempre vai ser eficiente para o seu caso. Bom, mas voltando a falar da bendita. Voltando a falar da bendita da pochete, então. Paulo, eu tenho meu sono controlado, lindo. Gerenciamento das emoções, tranquilo, maravilhoso. Sou uma pessoa zen, feliz, bem-humorada. Tá tudo certo na minha vida, graças a Deus. Faço minha atividade física. Tem que fazer atividade física, gente. Tem que fazer atividade física. Lembra disso que eu falei? A maior parte das falsas magras são pessoas que não treinam. Ou são sedentárias ou fazem um treino muito meia boca. Muito meia boca. Fazer um treino com boa qualidade, boa intensidade, um treino de força para aumentar a massa muscular. Isso ajuda no processo, especialmente quando a gente chega nesse momento que tá só a bendita da pochete. Quando o nosso corpo ele já é um corpo magro, e quando eu falo magro, eu me refiro a baixo percentual de gordura. Ele tem um percentual de gordura baixo e só tem uma gordurinha ali naquela região. A gente já sabe, né? Não tem jeito. Não é a gente que determina como vai ser o padrão de distribuição de gordura. Esse padrão de distribuição respeita uma genética. Provavelmente a nossa mãe, a nossa avó tem o mesmo padrão de distribuição de gordura que a gente tem. Não tem muito o que fazer, não. A gente nasce assim. Mas claro que a gente vai o quê? Tentar correr atrás de melhorar cada vez mais se aquilo incomoda a gente. Então, se a gordura naquela região te incomoda, você vai ter que reduzir mais ainda o seu percentual de gordura. Mas fique aqui nesse raciocínio comigo, ó. A gente tem duas maneiras para reduzir o nosso percentual de gordura. O percentual de gordura ele tem muita relação com a maneira que a gente se enxerga no espelho. Quando eu olho para o espelho ali e me vejo o desenho do meu corpo ali, tem dois fatores que estão refletindo ali, fazendo com que eu me enxergue daquela forma na imagem. É a minha quantidade de gordura bruta e a minha quantidade de músculo.
no corpo. São esses dois fatores. E no final das contas, são nessas duas variáveis que a gente consegue mexer para reduzir o meu percentual de gordura. Entenda, gente, o percentual de gordura é uma conta matemática com base em quanto eu tenho de massa magra no meu corpo. Lembrando que massa magra inclui músculo, água, ossos, órgãos. Só que óbvio que ossos e órgãos é algo fixo, não muda. O que muda é basicamente água e músculo. São os dois compartimentos dentro da massa magra que podem sofrer alteração ali com o tempo, água e músculo. Então, percentual de gordura é um cálculo matemático que vai sofrer influência para mais ou para menos de acordo com a minha massa magra e com a minha massa de gordura. Então, para eu reduzir o meu percentual de gordura, porque é isso que quando eu olho no espelho eu enxergo, é o meu percentual de gordura, eu posso tanto aumentar a minha massa magra quanto reduzir diretamente a minha gordura bruta do meu corpo. Eu posso fazer essas duas formas. Por quê? Ah, Paula, peraí, mas tem como eu não perder gordura e reduzir o meu percentual de gordura? Sim. Veja bem, se eu tenho, vou falar números aleatórios aqui, tá, gente? Se eu tenho no meu corpo como um todo 10 quilos de gordura. E como é que eu sei isso, Paula? Fazendo avaliação física de composição corporal, seja por método de dobras cutâneas, seja por uma bioimpedância ou por qualquer outro método, por uma densitometria óssea, não importa. Mas eu tenho que fazer uma avaliação da minha composição corporal, eu tenho que saber do meu corpo, daquele peso na balança, aqueles 60 quilos, 70, 80, não importa, aquele peso na balança. Quanto é massa magra? Quanto é massa gorda? Eu preciso saber isso, em primeiro lugar. Então, eu posso, se eu não perco gordura, eu tenho como ainda assim reduzir o meu percentual de gordura? Tenho, porque eu posso manter, digamos que eu tinha 10 quilos de gordura. Um mês depois, fazendo atividade física, fazendo uma alimentação específica, eu mantive, fiz uma avaliação aqui, deu 10 quilos de gordura. E deu de músculo, sei lá, 20 quilos. Estou falando números aleatórios, gente. E deu 20 quilos de músculo. E o meu percentual de gordura deu 26%. 26%, que para uma mulher é um percentual de gordura ainda um pouquinho elevado. Essa provavelmente é aquela pessoa que tem ali uma gordurinha que ainda incomoda ela. Não é um percentual super alto, mas está no limite superior da normalidade. O que a gente quer para mulheres jovens é até 25%, para mulheres um pouco mais velhas, 28%. Então, 26%, provavelmente, para boa parte das pessoas, ela falaria, emagreceria um pouquinho mais, perderia um pouquinho mais de gordura. Talvez seja essa pessoa da pochete. Então, se eu fiz a minha avaliação, que deu 10 quilos de gordura, um mês depois, treinando, me alimentando bonitinho, deu 10 quilos de gordura novamente. Mas meu percentual saiu de 26 para 24,5. E por que aconteceu isso? Porque eu aumentei 1,5 kg de músculo. Não sei se esses cálculos estão corretos, eu estou falando números aleatórios, gente. Mas se eu ganho músculo e mantenho a minha gordura bruta parada, ou seja, eu não emagreci nesse período, eu não perdi gordura. Emagrecer é perder gordura, literalmente, você queimar gordura corporal. Observe que eu não emagreci, eu não perdi gordura, mas pelo fato da minha massa magra ter aumentado, pelo fato de eu ter ganhado músculo no meu corpo, o meu percentual de gordura reduziu, saiu de 26 para 24,5. E qual é a consequência disso no espelho em geral? Eu me sinto mais seca. Eu me sinto como se eu tivesse perdido gordura corporal, mas nos números eu vejo que eu não perdi. Eu perdi no número do percentual de gordura, mas eu não queimei nada de gordura. Os 10 quilos de gordura bruta no corpo que eu tinha permaneceu exatamente igual um mês depois. Entende, gente? Às vezes parece mais complicado do que é. É fácil de entender. Desculpa se eu não expliquei da maneira mais fácil, talvez, de entender. Mas você pode, às vezes, manter a sua massa magra e ainda assim reduzir o seu percentual de gordura. E essa aparência que a gente vê no espelho, ela é muito mais o reflexo do nosso percentual de gordura. Ou seja, um corpo mais forte, com mais músculo,
ele parece mais seco, ele parece mais magro. Então esse é um ponto importante, principalmente para as falsas magras de plantão aí. Mas não tem jeito, se eu quero reduzir com muito mais velocidade o meu percentual de gordura, porque sim, gente, no final das contas, a gente eliminar a pochete significa reduzir o nosso percentual de gordura. E reduzir, talvez, a depender de onde você mais acumula gordura, se realmente desde pequena você tem um acúmulo na região abdominal. Você pega a sua foto pequena, adolescente. Ó, para isso, sempre tive essa pochete, a pessoa era seca. Ó a pochete ali. Eu era seca e a pochete continuava ali. Se essa é você provavelmente vai ter que reduzir muito o seu percentual de gordura para eliminar essa gordura nessa região, porque marcadamente pela sua história é onde o seu corpo, sua genética tende a acumular a gordura. Então você talvez tenha que reduzir muito o seu percentual de gordura para conseguir reduzir essa gordura abdominal. E gente, vou ser sincera, eu não estou jogando banho, não estou dando banho de água fria, é porque por atender muitas pessoas no consultório, eu já peguei casos de todos os tipos, Então assim, o que eu diria é que, em geral, para um abdômen definido, para um abdômen com muito pouca gordura corporal realmente, onde se a pessoa treina, você até consegue ver os gominhos, sabe, os gominhos? Mulheres em geral conseguem isso com 18% de gordura ou menos no corpo. Em geral, não é uma regra. Pode ter uma mulher com 20, 21, 22% de gordura e que não tenha gordura nenhuma em região abdominal. Toda a gordura dela está na perna, ou seja, para ela ter um abdômen tanquinho, barriga chapada, é daqui para ali. Às vezes ela está com 25% de gordura e já está com a barriga chapada, porque na verdade nunca ela acumulou gordura na região abdominal. É tudo na perna e bunda. Entende? Então depende. Mas o que eu estou dizendo é que, em geral, mulheres abaixo de 20, abaixo de 18, eu diria, costumam ver um abdômen mais definido, costumam ver a pochete sumir. Homens, depende, mas principalmente abaixo de 10%. Principalmente abaixo de 10%. Eu já tive paciente com menos de 10% de gordura, homem, e que não perdia, e que estava com a pochete ainda, que estava com a pochetinha incomodando. Ou seja, gente, é distribuição de gordura. Olha a Emília ali, ó. Eu tinha 18 de percentual, mas a pochete estava fiel ali. Pois é, Emília. Então, às vezes, tem isso, às vezes, realmente, esse é o nosso padrão. Às vezes, a gordura, a gente é muito magro em todos os membros, nas costas, nos braços, na perna, e a gordura tá toda ali embaixo do umbigo, tá toda na região abdominal. E aí a gente vai fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem que tentar perder mais gordura. Por isso, gente, que as estratégias, no final das contas, nutricionais, voltadas para perder a pochete, que é o nosso tema de hoje, reduzir gordura abdominal, são as estratégias normais voltadas para emagrecimento, porque realmente não tem como a gente apontar o dedo e dizer quero que saia dali, quero que saia daqui. Às vezes a mulher já está super magra em braços, aqui já está dando para contar os ossinhos, já dá para fazer aula de anatomia já com a pessoa, ó, contando todos os ossinhos. E a gordurinha embaixo do umbigo, às vezes, ainda está ali presente. Então, no final das contas, se eu quero perder gordura ainda, se tem por qualquer motivo uma gordurinha que me incomoda ainda em alguma região, ou eu vou ver se o ganho de massa magra consegue disfarçar, quem sabe, aquilo, ter talvez um abdômen fortalecido, aqui em cima já formando uns gominhos, aí talvez essa gordurinha mínima embaixo do umbigo até fique muito mais disfarçada, porque de fato quando eu aumento a minha massa magra, eu reduzo o meu percentual de gordura, então talvez como um todo no espelho fique muito mais harmônico para mim, eu goste muito mais daquela imagem, mesmo às vezes estando uma leve gordurinha ali embaixo do umbigo. Não sejam tão perfeccionistas, mulheres. Não sejam. É normal que o nosso percentual, que o percentual de gordura da mulher seja um pouquinho mais elevado mesmo. Isso é o normal. E tá tudo bem. A gente tá saudável, tá bonito. Não precisa ter um abdômen. A gente se adaptou, né, a ver uns negócios, umas fake news aí. Umas fake news da vida. Ou um percentual de mulheres que é de
É 1% da mulherada, às vezes 1% da mulherada que tem aquele abdômen lá que... Cara, mas assim, você nem sabe qual é a vida dessa mulher. Às vezes a mulher tá saindo do treino para massagem, da massagem para drenagem, da drenagem ela passa em casa e come com a cozinheira dela. Sabe, nós não tem lá a nossa vida, que a gente tá aqui se descabelando, saindo do trabalho, chega, faz live, sai da live, tem que ir lá fazer um ovo mexido, que é rápido para... Ninguém sabe os nossos perrengues que a gente passa, então cuidado com aquilo que você realmente deseja e coloca como meta de vida, porque às vezes realmente pelo seu contexto de vida, associado muitas vezes a uma genética que não é tão favorável, que já propõe uma distribuição de gordura mais ali em região abdominal, às vezes você pode passar uma vida frustrada, correndo atrás de algo que, na boa, nem vai significar nada. Deixa isso pra lá. Vai ser feliz!